Bom dia, irmãos. Existir não é viver. Temos falado muito. Deus vive para você viver. Você lembra que no primeiro dia eu disse: o menino não tem problemas porque tem um pai. E hoje a parábola do filho pródigo explica exatamente isto. Nós vamos então continuar em Lucas capítulo 15. Verso 11. Jesus continuou. Continuou por quê? Porque as parábolas anteriores falavam da ovelha perdida. Quando nós procedemos do nosso jeito, ficamos sem vida. Perdido significa não tem vida. Existe sim. A ovelha perdida continuou existindo, mas não tinha vida. De modo que hoje, principalmente, nós precisamos considerar no íntimo se é que apenas existimos, como todas as pessoas na Terra. Todas as pessoas na Terra existem. Isso não quer dizer que tem vida, porque somente tem vida quando você conhece o Pai. Porque o Pai faz tudo para você. Vamos ler alguns versos de Lucas 15, verso 11. Continuou Jesus. Por que ele continuou? Porque as pessoas não entenderam a parábola da ovelha perdida, não entenderam a parábola da dracma, até hoje. Você entendeu? Não, você não entendeu. Você continuou ouvindo Bernardo. Bernardo não pode dar vida para você. Só o Pai. Quando o Pai dá vida, vamos continuar a leitura. Lucas 15, 11 para frente. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai lhes repartiu os haveres. Que haveres? A vida. A vida do Pai. De modo que, quando o mais moço recebeu a vida do Pai, ele
era o momento de ele perder tudo. Por quê? Porque ele nasceu do Pai. Só tem haveres de vida que é do Pai, aquele que tem o Pai. Então vamos continuar a leitura. Passando, verso 12. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Distante de quê? Distante do Pai. E lá dissipou todos os seus bens, toda a sua vida, vivendo dissolutamente. Ou seja, vivendo como ele bem queria. Eu tenho falado com vocês que vida depende das tuas decisões diárias. Que decisões, Bernardo? Toda vez que você imagina que você vai arrumar as coisas para você do seu jeito, Deus, que cuida tanto de você, começa a falar no seu íntimo, na sua alma. A sua alma é o que você é de fato. E quando Deus fala no seu íntimo, Ele indica que você não está andando direito. Ou seja, Deus diz, aí, Bernardo, não é assim que você vai viver. Mas você que gosta muito do seu jeito, decide abafar a voz de Deus no seu íntimo, porque para você naquele momento não é conveniente mudar. Isso aconteceu com o menino, o filho mais moço. Ele continuou vivendo do seu jeito, dissolutamente. Não é que você tem que abandonar o que você fazia antes de vir para Tauá, porque ouvir Bernardo não muda nada. Só ouvindo Deus. Porque quando Deus vê que você está se perdendo, vivendo do seu jeito, Deus que quer ser seu pai, quer cuidar de você. E então ele fala, Bernardo, como você está existindo, não vivendo? Está satisfatório? Continuamos a leitura em Lucas 15. Verso
11 de novo. Passado mais, não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, a vida que ele recebeu do pai, partiu para uma terra distante. Que terra é distante? A terra em que você vive, do seu jeito. Porque todos nós nascemos fora do lugar que Deus tem para nós. E isso é sofrimento, dificuldade. Não é vida. Certamente você já teve uns momentos na sua existência na Terra que quase abalou você. Porque você não entendia o que Deus estava fazendo. Deus estava sempre, em toda situação, procurando dar você, para você viver a vida dele, que ele mesmo vive. Nenhum esforço seu vai ajudar Deus para nada. Deus já fez tudo para você. Mas na religiosidade, você pensou que podia ajudar um Deus meio fraco. Não, Deus não é fraco. Deus é o Todo-Poderoso. Não existe momento da sua vida, de sua existência, que Deus falha. Vai para 1 Coríntios capítulo 1. É claro que é uma coisa que mudou muito para mim. Observe. Eu vou voltar, claro, para Lucas 15. Mas esse verso em 1 Coríntios tem me ajudado muito, junto com um outro versículo no mesmo capítulo. Presta atenção no verso 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9. Fiel é Deus, mesmo que você não o conhece como Pai. Mesmo que você não tenha prática em depender de Deus, Ele permanece sempre fiel. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O que é comunhão? É ter tudo em comum. Deus é fiel. E toda vez que Ele vê que você não está vivendo, está apenas existindo, ainda que você pense que isso é vida, que
pobre existência que você tem é vida? Você pensa assim? Por isso que você faz assim. Quem pensou nisso foi Adão. Adão não tinha. Deus deu a vida de Deus para Adão. E quando ele recebeu a vida de Deus, ele começou a enxergar a realidade da vida. Tudo feito. Eu sei que vocês não gostaram. Que eu falei que Jesus Cristo já fez tudo por você. Isso é comunhão com Jesus. Agradecendo a Ele, porque Ele já fez tudo. O que é esse tudo? Vai para o verso 30. 1 Coríntios 1, verso 30. Vós, o salvo, sois de Deus em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, não é tornará, Ele nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça, vida de Deus, e santificação, separação do mundo, e redenção, liberdade, para Deus viver a vida dele em você. Esta foi sabedoria, justiça, santificação e redenção, os haveres do Pai que o Filho recebeu. Ou seja, ele tudo tinha, recebeu. Para Deus, o Pai desenvolver nele o que ele desperdiçou vivendo dissolutamente. Agora volte para Lucas 15. E veja o que aconteceu com o filho sem o pai, fora do pai. Quando eu disse no primeiro dia que a criança não tem problema porque tem um pai, você vai ver como é que foi. Aqui está tudo nessa parábola. Ele continua dizendo, eu estou em Lucas 15 de novo. Verso 14, falando do filho sem pai. Depois de ter consumido tudo o que ele já recebeu do Pai. Porque quando você vive do seu jeito, você consome tudo. E chega à condição deste moço aqui. Jesus explica coisa tão simples para qualquer um entender. Depois, verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país distante do Pai uma grande fome. E ele
começou a passar necessidade. Põe necessidade nisso. Você sofre porque você acha que está arrumando vida. Você está arrumando vida só para aqui na Terra. Eu não estou falando disso. Quando eu falo a sua pobre existência é o que você faz, e você fica contente porque não sabe mais nada. Você, como todas as pessoas no mundo, pensam que daquele jeito que você está fazendo é vida. Não, é existência só. Vida é muito além disso. E vamos ver. Então, tendo consumido tudo, verso 14, sobreveio uma grande fome naquele país, naquela terra onde você vive todo dia. Você sabe, eu não preciso explicar para você que as coisas aqui estão ficando tão complicado, tão corrupto. Você não pode fazer negócios honestos, porque todo mundo quer uma vantagem. Corrupção na terra é contínua. Mas, quando o pai, o filho, soltou longe do pai, numa terra que não era dele, e veio a fome, ele começou a passar necessidade. Põe a necessidade nisso. Vamos continuar a leitura. Verso 15. Então, por causa da sua necessidade, ele procurou arrumar as coisas. Ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Que cidadão é esse? É o diabo. É o diabo. Mas Bernardo, não está escrito aqui. Mas é o que esse homem fez. Observa. E esse homem o mandou para os seus campos a guardar porcos. Porcos. Continua. Aí, guardando os porcos, desejava ele, o filho do pai distante, fartar-se dos alimentos rotos que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava comida. Você pode fazer sócio com qualquer pessoa, se quiser, para seus negócios. Mas esse sócio qualquer vai dificultar tudo para você. E os seus negócios são sempre assim, mais ou menos. Não como deveriam ser abençoados por Deus.
Estou falando mentira? Pelo menos o meu irmão sabe, diz não. E você? O que você diz? Bernardo, eu não estou entendendo. Eu pensei que eu tinha que fazer tudo para mim. É porque você não tem pai. Você continua fazendo tudo para você. Porque não tem pai. Quando Adão fez isso, Deus chamou ele e disse: Adão, onde você está? Adão respondeu: eu estou descobrindo que eu estou na terra nuzinho. Não era sem roupa, não. Sem a cobertura de Deus. A coisa mais necessária para a vida é ter a mão de Deus sobre tudo o que você faz. Você tem a mão de Deus sobre tudo? Sobre tudo? Vamos continuar a leitura. Verso 16 de novo. Ali, junto ao homem daquela terra, junto ao diabo, ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Por que ninguém lhe dava nada? Eles não tinham nada. Por que podia dar para ele? Os homens daquela terra, as pessoas que vivem no mundo, você procura ajuda. Quando as coisas correm meio mal para você, você procura alguém que entende. Eu disse, é impossível entender Deus, porque Ele é fiel. Ele não te abandonará nunca. Mas é preciso fazer como o filho fez. Continuamos a leitura. Verso 17, eu gosto muito deste verso. Então, no seu desespero, na sua fome, na sua necessidade, então, caindo em si. Você já caiu em si? Não, eu não sei o que é isso. Vou lhe mostrar. Caindo em si. Ele disse: quantos trabalhadores do meu pai lá em casa têm pão com fartura e eu pereço de fome. Então ele inventou uma história impossível. Observa. Verso 18. Levantar-me-ei dessa miséria aqui. E irei ter com meu pai de novo. E direi a ele: Pai, pequei contra ti e contra o céu e diante de ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, trata-me
como um dos seus trabalhadores. É uma ideia impossível, porque o pai nunca será trabalhador. Era impossível. Graças a Deus ele não conseguiu falar isso com o pai. Porque de qualquer forma, o pai nunca trataria dele, filho, como trabalhador. Mas, no desespero que ele passava, sem longe do pai, ele só podia imaginar isso. Filho é sempre filho, mesmo que seja perdido. Mesmo que seja filho perdido. Filho perdido só existe sem o pai. Não tem vida sem o pai. Não tem vida fora do pai. Um irmão me perguntou nesses dias que ele queria fazer um negócio. E perguntou, qual seria o seu conselho, Bernardo? O meu conselho é, não inventa fazer as coisas. Pergunta a Deus, agradecendo a Ele, que Ele tem um negócio só. Sabe qual é o negócio dele? Eu já li para vocês em 1 Coríntios 1:9. Todo aquele que está fora do Pai é chamado para comunhão com seu Filho. Comunhão é ter tudo em comum. E isto sem pagar nada. É de graça. Por causa do amor do Pai. Então vamos continuar a leitura. Porque o tempo vai passando. Verso 20. E esse pobre existente, mas não vivo. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe. Quando seu pai o avistou voltando, e o pai, compadecido dele, correu e o abraçou e o beijou. Filho, não tenha medo de Deus. Ele, o filho apenas existente, não com vida, não conseguiu nem chegar ao pai de volta. Porque quando o pai viu que ele só queria voltar, o pai que foi para ele, o pai que foi para ele, onde ele estava, mesmo com aquele plano mais estúpido
pensando que ele ia pedir ao pai fazer que ele fosse trabalhador. Saiba, filho, você pode ter andado muito longe de Deus, fazendo tudo do seu jeito. Mas quando você passa fome por Deus, não inventa um pacto. Não fala com Deus como Ele deve fazer, porque isso já é furado há muito tempo. Ele não conseguiu chegar ao Pai e dispor o seu plano, porque logo que o Pai o aviste longe, você só precisa querer ter o Pai. Porque quando você descobre que todos os seus próprios esforços não dão certo, é todo problema e mais problema. Dificuldade e mais dificuldade. Falta e mais falta. Até que quase você está dizendo, mas irmão Bernardo, os meus negócios vão muito bem. Ele pensava que os seus negócios iam bem. Mas o seu bem, os seus negócios, proceder como ele, vai deixar você sem nada, com fome. Porque a única maneira de começar a vida lá na frente, a vida da eternidade, é com o Pai. Vamos continuar a leitura. O filho sem o pai, estava perdido. O filho sem o pai, fora do pai, sofria. O filho fora do pai sempre tem uma nova ideia furada. Impossível. Mas agora precisamos ver o filho junto ao pai de novo. Fora do pai é só existência, não é vida. Mas com o pai muda tudo. Eu já li verso 20. Vou tornar a ler. Quando o pai, verso 20, o avistou, um filho distante, apenas com existência. Eu observo que tem um problema comum que sempre aflige a pessoa quando ela quer ser diferente. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Eu agora estou controlando as coisas para mim. Vai dar certo se
Eu ouvir Deus? Essa é a dúvida. Satanás sempre põe essa dúvida. Vai dar certo? Junto ao Pai, sempre dá certo. Por quê? Porque você lembra que o filho não tem problema, porque tem um pai. O pai resolve tudo. Eu vou virar a folha, mas é o mesmo Lucas 15. Verso 2, 21. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Onde ficou a ideia que ele tinha quando estava sofrendo? Não ficou. O pai, porém, verso 22. O pai, porém, não deixou nenhuma possibilidade de ele sugerir ser feito trabalhador. Por quê? Filho nunca será trabalhador. Servo de Deus pode ser, mas trabalhador é aquele que faz coisas obrigados. O pai nunca vai fazer de você um trabalhador. Por quê? Porque você é filho que voltou para o pai. Verso 20, eu já li. Quando o pai o avistou de longe, o pai correu para ele. Não ele, o pai esperando por ele. Eu li para vocês em 1 Coríntios 1:9 que Deus já resolveu tudo para você que existe nas dificuldades e sofrimentos desta terra, longe do Pai. Então observa, verso 22, o Pai, porém, disse aos seus servos, os anjos, trazei depressa, imediatamente, a melhor roupa. O que é a melhor roupa para você? Jesus Cristo, que fez tudo para você. Então ele disse, o pai, porém, verso 22, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu. Oh, que melhor roupa. Eu falei isso no primeiro dia para você. A melhor roupa é Jesus. Já fez tudo para você nas suas medidas. Exatamente
para você, porque o Evangelho é pessoal, não é coletivo. Mas Deus, em Jesus Cristo, fez tudo exatamente para você. Eu estou errado? Fiel é Deus, o qual chamou você para comunhão com seu Filho. Então, continue a leitura. Verso 22. Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo. Que anel é isso? Vai para Efésios, capítulo 2, verso 10. Você vai ver o que é o anel. Efésios, capítulo 2, verso 10. Efésios é depois de Coríntios, né, filho? Pois somos feitura de Deus. Eu disse, Deus faz exatamente nas suas medidas. É pessoal. O que serve para Bernardo não serve para você. Mas Jesus serve para todos. Continua a leitura. Pois somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus. Quando foi que Deus criou vida para você? Quando Jesus morreu e ressuscitou sem mácula, nunca perdeu, nunca fez nada errado. E Ele, Jesus, ressuscitou e fez você sentar no lugar dele. Que lugar é esse? É no céu. Porque Jesus está no céu, Bernardo vai estar no céu. É garantidíssimo. Lembra daquela parábola da ovelha perdida? Quando Jesus colocou a ovelha nos seus próprios ombros e foi andando alegre para o céu. Jesus é a sua garantia e Ele já está no céu. Porque Ele está no céu, eu estarei lá, garantido pela fé que Ele me deu. Mas colocou a melhor roupa, Jesus. Colocou sandálias para ele, o filho, andar dignamente. E colocou na mão um anel. Lucas capítulo 10. Foi um susto. Lucas capítulo 10, que eu vou ler agora, foi um susto para os discípulos. Mas observa o que Jesus disse. Lucas 10, verso 17. Então,
depois de ter evangelizado o povo, regressaram os 70, possuídos de uma imensa alegria, dizendo: Senhor, até os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas Jesus disse: Eu vi Satanás caindo do céu, como um relâmpago. Porque quando Deus faz a coisa, é assim, é feito. Verso 19. Mas, eis aí, vos deu autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E observa, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Acabou. Nada. Quando o filho, quase morto na sua própria existência, resolveu voltar para o Pai. O Pai o abraçou, beijou como filho e o vestiu com anel e sandálias e roupa digno de filho. Deus nunca vai fazer de você um trabalhador. Ele sempre faz você exatamente o que Ele já tinha preparado. Quando o filho voltou, o pai não foi para a loja para comprar um anel para o filho. Ele não foi comprar sandálias para o filho. Ele já tinha tudo prontinho. A roupa, a sandália e o anel de autoridade. Tudo prontinho. Assim você não vai se assustar com a conversa de Bernardo no primeiro dia, quando ele disse: Jesus já fez tudo pronto, exatamente para você deixar de existir com seus esforços próprios e aceitar que Deus te dá a plena vitória. Que vitória? De morte para a vida. Vida para todo o sempre. Dado de graça por Deus.